Bom, eu sou o Hugo, da Central Informática de Rondônia. A pergunta é referente às alterações e de possibilidades de nome. O professor Glaser disse que a gente tem que tomar muito cuidado com o envolvimento a nível de interesses diretos, comerciais. E a percepção que eu tenho é que, apesar dessa abertura, nós vamos ser sempre bitolados pelos processos que tem de direito autoral dos nomes. Então, eu acredito que, apesar dessa facilidade, nós ainda vamos estar voltados aos interesses comerciais. Como é que é tratado isso pelas novas políticas? Por exemplo, eu não posso abrir Coca-Cola.Rondônia porque eu vou tomar um processo, né? Então, como é que o Comitê Gestor tem tratado esse nível de barreiras comerciais pelos registros? Muito fácil. Nós falamos de indicadores únicos. Os IPs, para cada usuário, é um IP único. E o nome de domínio só aceita uma vez o registro. Uma vez que tem o coca-cola.com.br, em qualquer parte do Brasil, não pode ter um outro na Rondônia, porque ele não é por estado, ele é pelo país, é pelo .br. Então, na hora que alguém registrou coca-cola.com.br, ele chegou primeiro, é dele. No passado, o Brasil era membro o Brasil continua sendo membro de um acordo internacional de proteção de nome de domínio. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí da Coca-Cola mesmo. Eu não conheço os detalhes, mas ela deve ter protegido o nome dela em todos os tipos de domínio, de aplicação comercial, para fins comerciais, para fins de empresa, de produção, de fábrica. Então, Coca-Cola provavelmente está num registro especial. Nós temos uma relação da ordem de, eu não lembro o número exato, acho que de 200, 300 nomes de domínio que estão debaixo dessa proteção em todas as classes. Eu não sei se ainda tem algum nome famoso sobrando, mas a regra número 1 é first come, first serve. O primeiro que chega com o nome, inventa um nome, xyz.com.br, esse nome é seu. Nós vamos olhar o sistema, ver se já está registrado, o sistema é transparente. O que existe, sim, que pode acontecer, nunca vai ser com a Coca-Cola, aconteceu com uma empresa famosa no passado, de alguém perder o nome, porque ele não pagou, porque ele recebeu o alerta durante 90 dias e não pagou, e aí o nome dele cai para nós chamamos um nome congelado, ele fica ainda protegido por um tempo, ele pode voltar a solicitar aquele nome, ou então esse nome é oferecido através de uma procura. E aí existem duas soluções. Se só um pede, apesar de nunca ter sido dele, ter sido de uma outra empresa, ele leva esse domínio, é dele, foi um só. Se tem mais de um, ninguém leva, porque os dois vão brigar a vida toda. Ou os dois entram num acordo amigável entre eles. Tá? Aí um pode levar. Então, alguns nomes que nós colocamos à disposição já foram 5, 6, 7 vezes e não deu para entregar para ninguém. Eu não sei quantos nomes, mas deve ter hoje aí 100, 200 mil nomes congelados, vitaliciamente, que não entregamos. Por que não? Porque esse nome já vem com uma herança, esse nome já vem com um histórico. E se de repente tem 2 empresas envolvidas, ou 3 ou 4, como é que eu vou dar para uma outra quinta empresa? É ação judicial na certa. Então, se não tiver acordo amigável, ninguém leva. Então, essa é a sua pergunta. Eu acho que da Coca-Cola não dá para registrar mesmo, porque já tem alguém usando. Se eu registrar abrinte.eco.br, aí Daniel vai registrar abrinte.mil.br. Mil não pode porque é militar, mas quem tem o .com.br, existe uma lenda urbana que é o dono de todos os outros. É só uma lenda. É só uma lenda. É só uma lenda. É só uma lenda. A prova que está cheio de nomes famosos. Eu não quero mencionar nenhum nome para não fazer nenhuma descrição, mas que eu tenha a mesma empresa usando 2 ou 3 segundos níveis debaixo do .br. O mais comum é .com e .ind, mas não existe nenhuma proibição. Eu acho que a lenda urbana tem uma razão de ser, que no começo foi dado um período para aquelas que eram detetoras do .com.br registrar o .net.br, por exemplo. Foi dado esse período, mas isso já não existe mais. Agora é o primeiro... Mas deve ser a mesma empresa, talvez.
Sim, não, eu estou dizendo assim, a razão da lenda urbana é que teve esse período em que a empresa que era dona do .com teve a possibilidade de registrar o .net Exclusivamente. naquele período. Mas isso Mas já acabou. aproveitando, Hoje, acho que o mais importante que deve ficar registrado, e por favor gravem bem isso, quando alguém pede um nome de domínio, ele assina, ele declara, é um contrato registrado no cartório, público, aberto, disponível, e que ele concorda eletronicamente, que todas as consequências pelo uso do nome de domínio é por conta do requerente, isentando em todos os casos o comitê gestor de qualquer erro ou uso indevido. Veja, se nós vamos checar os nomes antes de registrar, imagina o tempo que vai levar. A Espanha fazia isso, exigia um nome, o INPI deles, levava 6 a 8 meses para receber o protocolo. Nosso INPI, ninguém está aí do INPI, pode mandar para eles, leva 5 anos para acabar um processo. Nós não teríamos internet no Brasil dependendo do INPI. Eles fizeram um movimento há 15 anos atrás e queriam assumir o registro do domínio. Negociações duras com eles. Não dá. Então, o que nós fazemos? Nós pedimos que o requerente assuma a responsabilidade. Ele que assuma. Se o nome está limpo, não há problema nenhum. Se tiver uma ação judicial, ele que se vire. E hoje, para não ir na justiça, nós temos ainda arbitragem. Nós temos um processo administrativo para negociar entre as partes. É a forma mais amigável, mais informal, mais fácil de dirimir qualquer dúvida, qualquer problema. Não, mas assim, não tem essa flexibilidade em outros países.